Olá mais uma vez, dando continuidade ao vídeo passado, vamos terminar esse corrimão que a gente modelou. Agora o que falta mesmo fazer é esse pilar aqui central que une essas divisões dos corrimões. E depois disso eu vou explicar como organiza para fazer o sistema modular. E daí eu vou importar no jogo que eu trabalho lá, o Counter-Strike, para ver mais ou menos como funciona um sistema modular, que pode ser utilizado também para outros engines. Então, começar aqui só modelar o pilar, é para ser algo mais tranquilo. Eu vou fazer um objeto separado, eu não vou fazer nesse que eu já modelei. Então vou fazer Shift A aqui, um mesh, vou acionar um cubo com dimensões de 16. Vou fazer 16 unidades, beleza. Feito isso, vou entrar no modo de edição. Eu vou colocar no modo transparente aqui, pegar a face de baixo. Eu vou ativar o snapping de vértice nativo, que já está aqui. Eu vou travar no modelo de baixo, no outro modelo aqui, embaixo. Daí aqui em cima, travei. Essa é a altura total do corrimão, dessa pilarzinho. Então, aqui eu vou puxar daí, eu selecionei tudo com A. Eu vou daí, na real, no modo de objeto, não no modo de edição, para ficar com a origem no centro do objeto. Eu vou colocar para travar no grid, daí eu vou puxar até aqui, daí ele fica nessa extremidade, vai ser mais ou menos como vai ficar. Daí a partir disso eu consigo fazer o resto da modelagem. Então eu vou começar aqui fazendo um Ctrl R aqui no centro, daí eu tenho ao redor inteiro dele essa divisão. Eu vou puxar até aqui em cima, eu vou travar na vértice, travar nessa aqui de cima, travar, fazer outra divisão, travar aqui, outra divisão, Ctrl R, fez a divisão, puxei para cima, puxei aqui, mais uma divisão, puxei aqui, para cá, beleza. Deixa eu olhar aqui como que é mais ou menos. Ah, ó, uma coisa muito importante, agora que eu estou olhando mais a fundo, eu vejo que nesse modelo aqui, essa parte aqui de cima, ela tem meio que um arredondamento. Então eu vou puxar para cá assim, 0.5, vai ficar assim daí. Mais similar que o efeito que a gente precisa. Então aqui eu vou selecionar Alt, todas as faces aqui, e eu vou fazer Extrude Along Normals de 0.5 negativo. Que daí então vai ter mais ou menos o tamanho que a gente tem aqui. Ou não, não é. É 0.75 parece, negativo. Isso, beleza. Feito isso aqui, ele vai criar essas faces aqui, que eu vou deletar, incluindo a face de baixo, também não vou precisar. Feito isso aqui, vou fazer aqui Extrude Along Normals de novo, de 0.75, negativo. Feito isso, eu vou então colocar para... Eu vou mergir essas vértices, eu vou selecionar essas duas vértices, vou colocar, eu vou apertar M para mergir, eu vou mergir at last, que é o último ponto que eu selecionei, daí ele vai mergir ali. Daí eu consigo apertar Shift R para refazer o último passo que eu fiz. Daí eu não preciso fazer aquele comando de novo. Daí ele só refaz, eu consigo reproduzir aqui. Poderia estar usando o espelho aqui, poderia, mas estou fazendo assim. Beleza. Dando continuidade aqui, eu vou fazer mais um Extrude Along Normals. Daí esse com um negativo, feito ali. Beleza. Daí então vou desselecionar esse do topo, vou fazer outro Extrude Along Normals. Um negativo, feito ali. Ó, nesse caso aqui, tá certo. Aqui eu vou voltar. Não, não é aquela dimensão. É 1.5 negativo. Aqui eu tô tendo que colocar outras proporções. Tá, eu vou desselecionar isso aqui. Com Alt, Shift, Extrude Along Normals, menos 1.5. Aí, beleza. Aqui, ó, olhando no pilar, eu não tenho essa divisão de baixo aqui, essa última divisão. Então, é só a redonda de cima e acabou. Então, eu vou voltar esse passo aqui.
E eu vou poder selecionar esses dois aros aqui. Eu vou colocar Dissolve Edges, que daí ele vai simplificar. É só essa parte de cima que tem ali. Daí então, o que eu posso fazer? Vamos olhar como que é esse lado do pilar. O lado do pilar aqui só no dentro que muda. No lado de fora que muda. Ali dentro ele, como o corrimão encosta meio que nele. Não tem que adicionar nenhum detalhamento ali. Então eu vou começar aqui fazendo eu vou apertar um I nessas duas faces ao mesmo tempo. Eu vou apertar o I, ele faz esse efeito aqui. E daí eu vou fazer mais ou menos a dimensão que seria uns 4 metros. 5, não, 3 metros. 3.5. Vou fazer 3. Beleza, com isso aqui eu consigo colocar no depth, vou colocar 1 metro. Menos 1 metro, que daí ele puxa pra dentro. Ah, não. Só vou fazer sem depth. 3.5. Não, só 3, beleza. Daí então agora eu vou extrudar. X eu vou fazer menos 1. E aqui, 1. Daí eu tenho esse efeito aqui. Beleza. Eu acho que eu não vou fazer esses chanfros ali no lado, porque é um detalhe bem superficial, assim, que só vai adicionar a poligonagem, não importa muito pra mim, então eu vou deixar do jeito que está. A base aqui eu vou deletar esses loops. Vou ficar só com isso mesmo, pilar. Bem simples. E basicamente a gente tem o nosso pilar aqui. Para dar um efeito interessante aqui, eu vou aumentar essa parte aqui um pouquinho. Aqui, ó, do jeito que eu vou fazer isso daqui, eu modelei esse objeto, ele é um objeto separado. Eu vou fazer ele, eu vou juntar as variações assim, meio que assim. Daí um modelo vai se atravessar no outro. Eu vou só ajustar as dimensões dele um pouco, que ele é um pouco mais largo. Então, vou puxar aqui, selecionar com o Ctrl esse caminho aqui, selecionar todos esses. Apertar C, que dele aparece esse círculo que eu consigo selecionar em área. Apertando S, que daí eu consigo sair. Eu vou puxar daí mais 2 unidades para cá. E daí eu vou selecionar todas essas daqui. E vou puxar mais 2 unidades para cá. Ela não está centrada perfeitamente. Eu vou voltar esse meu passo. Aqui, beleza. Aqui ele ainda está quadrado perfeito. Ele está centralizado aqui. Eu vou botar no grid. Vou centrar ele onde que ele tem que ficar. Que é aqui. Beleza. Agora ele está centrado mesmo. Eu vou puxar essa parte para cá. Vou puxar uma unidade. Aqui vou puxar uma unidade negativo. Daí fica com a dimensão mais perto, que é a mesma na referência. Daí então vou selecionar todas essas partes daqui. Selecionado isso aqui. Daí sim eu faço essa extrusão essa movimentação de 1 para cá. Que daí a base não atravessa aqui. E daí nesse lado também eu faço a mesma coisa. Aperto ESC aqui, vou deselecionar. Selecionei tudo aqui o que eu quero. Vou puxar um negativo e tem mais ou menos o que eu quero aqui. Beleza. Então, ó, do jeito que eu vou fazer, eu vou atravessar um objeto dentro do outro. Só que é muito importante ter noção desse conceito aqui, que é o Z-firing. O Z-firing é quando você tem duas faces sobrepostas, e daí você tem esse efeito que se chama de Z-firing, que o computador não sabe qual renderizar. Ele renderiza um ou outro e fica renderizando, alternando, assim, daí ele fica nesse bug aqui. Então, para evitar isso, como eu vou fazer um atravessado no outro, que não tem muito problema, eu vou puxar essa parte daqui para cima 0.25. Daí esse loop aqui de dentro, segurando Alt, no modo de face. Peguei ali na aresta e fui. 0.25 para baixo. Daí tem esse aqui. Daí aqui também eu vou selecionar esse loop aqui interno com Alt, 0.25 para baixo negativo. E daí sim, não vai ter mais problema do Z-firing. Ele vai até ter esse efeito de profundidade ali, sabe? Que é interessante. Beleza, a gente tem nossa base do corrimão feita. Eu vou então. Então, a partir disso, a gente pode começar o nosso sistema modular. Então, para um sistema modular, de corrimão pelo menos, a gente consegue fazer várias divisões. Assim. Primeiro, cada corrimão ele vai ter tipo um pilar
e o corrimão. Daí a gente, por exemplo, vai ter essa versão de 4 de comprimento. Daí a gente vai então poder pegar ele e dentro do motor de jogo a gente pode tipo, pegar, copiar e daí esse outro pilar que teria aqui, a gente tem no outro modelo do corrimão. Daí a gente consegue posicionar ele aqui assim. Daí você consegue montar o seu corrimão do jeito que você quiser. Eu posso, por exemplo, pegar esse modelo aqui que seria esses dois, eu rotaciono 90 e eu consigo colocar aqui. Ah, só que daí aqui você já vê mais ou menos, você visualiza um problema de uso que teria aqui, ó. Esse, essa face ali, ela não funcionaria. Então eu teria que fazer uma versão de canto. Ou, ah, em vez de fazer essa que inclui o pilar, eu posso fazer só as versões do corrimão aqui separado e daí os pilares separados. Daí eu faço as versões dos pilares que tenham os cantos e as variações. Então eu vou deletar esses aqui de exemplo. E viu? Por isso que é bom você testar no Blender, que daí você já visualiza os problemas que vai ter. Então, como é um coisa modular, eu vou botar no grid, já está travado no grid, e eu vou puxar o modelo, eu vou selecionar tudo aqui, eu vou movê-lo para travar na grade aqui. Daí a origem dele vai começar no centro aqui e no canto. Daí eu copiei o modelo, eu vou poder colar ele e a origem dele vai estar dando continuidade ali. Então, olhando aqui, 32 é o comprimento de um só, vai dar 128 tudo. É, o mais comprido aqui tem de 5 na minha referência, mas eu vou usar um de 4. Isso, que daí eu consigo combinar um no outro. Beleza. Então, ó, eu vou aplicar o meu array agora. Aplicando o array, ele vai fazer isso daqui. Tudo vai ser editável. Só que daí eu vou selecionar tudo, eu vou colocar merge by distance, que daí então o array ele não junta as vértices que estão na união dos modelos. Daí ele removeu 80 vértices e daí a gente tem nosso modelo meio que completinho aqui. Então, eu já vou nomeando aqui, eu vou colocar aqui o nome do meu modelo. Aliás, eu não salvei a versão do Blender, isso é muito importante fazer. Eu vou salvar aqui. E também é muito importante você ter tudo bem nomeado. Eu vou colocar aqui nessa pasta do meu projeto, Models, Architecture. Eu vou colocar aqui Railings. Vou colocar aqui então outra pasta, Stone Railing 01. Vou abrir a pasta. Daí então eu coloco uma pasta só para exportar meus arquivos, é a pasta FPX, mas aqui eu vou salvar só o Blend. Daí eu vou salvar aqui então o nome lá. Stone Railing 01, Blend. Salvado. Pronto. Daí então eu vou nomear aqui Railing 128, que é a dimensão. Daí aqui eu vou colocar Pillar A, que é o, na real, Pilar Straight, que daí é o pilar nos casos de uso reto. Beleza. Eu vou mudar a origem do pilar para exatamente no centro. Travei a grade aqui. Beleza. Eu vou esconder o pilar por enquanto. Daí então agora eu posso fazer as minhas outras versões. Só que agora, para fazer as outras versões, eu meio que só vou copiar esse modelo, vou colar e eu vou remover vértices dele. Eu não vou criar mais nada. Então agora, para poupar trabalho, eu já vou fazer todas as planificações, as marcações de sim que eu preciso fazer. E ó, por isso que eu ainda não apliquei um dos mirrors. Eu não apliquei esse mirror que eu teria que fazer nos dois lados. Então eu vou fazer aqui, puxei aqui, mark sim. Aliás, eu deveria ter feito isso antes de aplicar o array. Então, eu vou voltar meus passos aqui, que eu consigo. O array ainda não está aplicado, viu? Ó. Vou voltar a origem aqui. Voltei a origem, está centrado. Vou nomear de novo, porque eu voltei os passos. Clear straight. Vou esconder aqui, círculo. E eu estou nomeando em inglês as coisas porque eu estou trabalhando com mais de uma pessoa nesse projeto, daí eles precisam entender que não falam português. Vou colocar aqui Railing 256, tudo usando underscore, não uso espaço, que senão pode dar algum problema, dependendo do seu motor que você usa.
Feito isso, daí então eu vou marcar meus sims e daí então eu aplico o array, para daí evitar de fazer em todas as coisas ali. Daí segurando o Shift Alt aqui eu posso selecionando esses loops e daí já facilita o processo. Daí vamos marcar todas as extremidades aqui para planificação, para texturização. Nesse modelo aqui eu posso ser mais livre com a minha planificação porque eu vou usar uma textura que se repete. Eu não vou fazer uma texturização pelo software tipo Substance Painter, que daí eu faria tipo uma textura fixa só para esse modelo. Marquei essas cimas aqui. Eu vou marcar essa aqui também. Essas ali de cima não precisa. Ok. Vou fazer então essa aqui. E é um processo mais entediante, você vai fazendo aqui. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Que é muito manual, esse aqui você não tem que pensar muito, só faz. Ó, outra coisa, eu poderia ter feito isso antes mesmo de aplicar o espelho inicial que eu tinha feito, porque agora eu estou tendo que fazer em todos lá. Então, se você gosta de adiantar, é bom fazer desde o começo já os sims, se você já tem meio que finalizado o teu modelinho. Eu marquei as sims aqui, vamos dando continuidade. Segurando Alt aqui com o Shift, que daí então vou selecionando todos os loops. Marquei as sims aqui. Vou marcar essas do interno. Outra coisa que eu percebi agora, eu consigo, depois que eu apliquei o espelho, eu consigo talvez, ah não, não consigo não. Que aqui eu tenho essas duas faces aqui meio que assim. Eu teria que mudar muito a topologia aqui. Seria é uma coisa menos relevante assim, que eu poderia fazer para um pouco reduzir a poligonagem desse modelo, mas eu não vou fazer agora por preguiça, já que não importa tanto aqui nesse caso. Não estou fazendo modelagem para a realidade virtual. Então não precisa ser tão. É, não precisa otimizar tanto em questão de detalhe. Eu vou marcando assim as extremidades assim. E ó, que bom que eu voltei meus passos, porque fazer tudo aquilo de novo nos quatro seria muito trabalho. Aqui facilita tudo. Então, por isso que eu falei lá, se você puder, não aplique os modificadores, só aplique mesmo quando você precisar para fazer a edição do seu modelo, porque quando você tem os modificadores aplicados, o trabalho fica muito mais fácil. Fazendo todas essas extremidades aqui. Essa parte interna. Vou marcar esses cantos aqui de dentro, porque é um loop completo de 360 graus, então pelo menos um corte aqui eu teria que fazer, mas eu vou fazer esses aqui nesses cantos. Feito esses cortes ali de canto,
Aqui no meio meio que já tá pronto. Aqui também meio que tá legal. Vou fazer aqui pra não ficar muito grande. Eu vou deixar sem, já que tem nesses dois ali. Beleza. Aqui, fazer esse aqui importante. Vou fazer em todos. Feito esses cortes aqui. Fazer esses agora. Daí falta aqui meio que aqui. Eu já posso marcar nesse canto. Aqui e aqui. Nesse canto também. Já que ele fica meio escondido. Aqui. Feito. Aqui. Ali no canto. Aqui ali. Canto. Feito. Daí outra coisa que você pode ir indo fazendo a planificação no meio do processo mesmo. Tipo, eu fiz essas marcações iniciais, eu posso planificar já. E daí vou vendo como que tá as distorções. Acabei esquecendo desses aqui de cima, que eu tô marcando agora. Esse único pontinho ali. Mas já quebra tudo se não tiver marcado. Ali eu marquei. Aqui eu não marquei. Daí às vezes quando você planifica você acaba vendo esses erros. Eu vou planificar aqui pra ver como que tá indo. Daí você vê que ainda tem algumas coisas faltando, ó. Tem todas essas partes distorcidas aqui. Mas boa parte meio que já está feita. Vou voltar. Vou continuar a planificação. Aqui, ó. Aqui certeza que está quebrando muita coisa. Marquei aqui já. Selecionei esse loop. Selecionar esse outro. Marquei. Selecionar aqui e aqui. Opa, não. Voltei o passo, fiz um errado. Beleza. Posso selecionar aqui também. Feito. Esses três aqui. Loop esse interno. Aqui, aqui. Aqui também. Já vamos fazer a planificação de novo, ver como que fica. Ó, já tem mais coisa que tá certa. Ainda tem umas coisas que estão erradas. Vou voltar aqui. Vamos vendo. Eu vou marcar essa extremidade de baixo aqui e aqui. Aqui também. Mark sim. Vou desmarcar esse do meio que eu fiz por acidente. Aqui, ó. Que tá quebrando, está faltando este aqui, este. Vamos planificar de novo. Apertando U e daí Unwrap, daí vou em UV Editing que daí eu consigo ver. Daí já tá ficando mais legal. Agora, parece meio certo. Tem ainda umas distorções aqui. Eu vou fazer uns cortes aqui para garantir essas duas partes aqui internas. Ali eu já fiz, fazer aqui e aqui. Beleza. Mark Sim. O que falta que está errado aqui? Então eu vou planificar. Agora eu vou ter que identificar onde que é onde aqui. Eu vou selecionar as faces aqui. Não é nenhuma aqui. As que estão erradas é aqui no meio. Não é aqui. Tô tentando ver. Essas aqui. Tá.
Já vi o problema. Vamos ver aqui. O que falta aqui? Ah, tá aqui. Eu não marquei nesses cantos aqui, eu tenho que marcar. Como eu falei, é um loop completo aqui, você faz um 360 graus. Daí, por causa disso, ele acaba não tendo um jeito de planificar isso aqui. Então eu tenho que fazer as marcações bem nessas extremidades, ninguém vê essas marcações, então não tem problema algum fazê-las aqui. Beleza. Marquei essas sims. Agora eu vou planificar de novo para ver. Daí eu planifiquei e agora está tudo certo. Essas peças aqui, elas estão muito grandes aqui, eu vou fazer uns outros cortes nelas para simplificar e nessa daqui também. Ó, faltou uma corte aqui nessa parte, daí tá sobre... Isso aqui tudo é uma island só. Então, ó, faltou um corte ali e eu vou reduzir essas outras. Então, beleza. Onde que faltou esse corte? Agora é encontrar. Vou abrir de novo aqui pra ver onde que era. Era nesse interno. Tá, tava olhando no errado. Volto pro layout aqui. No interno tem alguma marcação de canto faltando. Vou no selecionar aqui, ó, pra ver. Ah, é por aqui, beleza. Já identifiquei a parte. É aqui, faltou qual? Esta marcação aqui, beleza. Agora está certo. Vou então marcar aqui e aqui. Daí, ah não, aqui, aqui, aqui e aqui. Marquei. Opa, marquei Sharp, não, marquei sim. Aí, vou planificar de novo. Beleza, aquelas partes estão mais simples. Aqui. Parece que a parte de... Ah, tá, faltou marcar dentro. Aqui, ó, nessa parte de baixo. Faltou marcar isso aqui. Marquei agora, está certo. E eu vou daí dividir aqui também. Vou selecionar esse. Esse aqui para dar uma simplificada. Selecionei tudo de novo, vou fazer a planificação. Agora está mais interessante. Como eu estou usando uma textura que tem o tiling, eu não vou gastar muito mais tempo nisso, não preciso, sabe? Isso, beleza. Tá. Então agora eu vou aplicar o array. Apliquei o array. Vou dar merge nas vértices por distância, 81 removidos. E daí vou aplicar o espelho. Como a textura ela se repete, é um tiling texture. Nesse caso aqui não tem problema. Na real, eu posso usar aplicar o espelho sem problema. Porque eu tenho espaço de textura para isso, já que ela é infinita. E daí, então, eu vou... De novo, eu vou apertar M, emergir por distância. Ah, mas o espelho, o modificador de espelho acabou fazendo automaticamente. E agora, como eu apliquei o espelho, eu tenho essas linhas aqui do meio que sobraram. Elas, se eu quisesse, eu poderia ir na visão no set, no numpad, eu poderia selecionar todas essas vértices só do centro aqui. E daí, então, eu posso fazer dissolve edges. Que daí, opa, acho que nesse caso não iria funcionar. Eu acho que eu teria que ir por uma. Deixa eu ver. Eu teria que ir uma por uma para funcionar. Mas então, se você for ver aqui, você tem todas essas arestas aqui do meio, que elas são detalhes a mais, assim, que tipo, uma vez aplicado o espelho, ela vai estar ali, que daí você não precisa, a sua geometria ela tá mais complexa, tá ali, só que tipo, não faz nada pro teu modelo. Então você pode você pode eliminar isso antes de aplicar o array, você aplica o primeiro espelho e daí você remove antes do espelho. Você aplica o espelho, você remove isso, daí então você aplica o array. Mas nesse caso aqui, eu vou deixar essas arestas porque no motor de jogo que eu estou mexendo, você consegue pintar
a textura do seu modelo dentro do motor para tipo deixar desgaste aqui e ele guarda essa informação com base nessas arestas. Eu vou ativar os statistics aqui para ver a poligonagem. Tá com 12 mil triângulos, então nesse caso aqui, deixa eu ver de longe como que tá a silhueta. Acho que nesse caso aqui eu ainda assim não vale a pena a questão de poligonagem tudo isso aqui. Então eu vou selecionar todas essas aqui e vou dissolvendo essas vértices. Uma coisa que eu posso tentar fazer, eu vou fazer isso. Eu acho que isso vai funcionar. Vou selecionar todas essas vértices aqui. Com o Auto Merge Vértices ativado, eu vou então puxar com o Vertex Snapping nativo. E daí então eu vou travar aqui. E daí então ele é para ter juntado com todas essas da extremidade aqui. E vamos ver agora. E realmente travou. Agora eu tenho menos polígonos. Se você for ver aqui, eu tenho 12.864 triângulos. Se eu puxar aqui, ele travou e ele simplificou. Agora eu tenho 11.392. Já deu uma ajudada. Beleza. Então, ó, a gente teve uma modelagem meio conservadora já com esse modelo. E ainda assim ela ficou com uma poligonagem meio alta, assim, 11 mil triângulos. Eu vou usar bastante desse corrimão. Para a realidade virtual, eu provavelmente teria que usar menos. Teria que usar menos, porque se eu fosse usar esse corrimão em todo lugar, seria um problema. Só que no motor de jogo que eu estou usando não vai ser tanto. Ele consegue renderizar, processar bem e para computador o jogo. Então é mais tranquilo. Então eu vou deixar por isso mesmo, porque se eu fosse simplificar muito a silhueta ia ser meio que comprometida. Eu já fiz algo bem simples assim. Então vou deixar por isso mesmo. Então eu não vou aplicar nenhum modificador de bevel nem nada, só vou deixar isso aqui bem simples mesmo. E ainda assim é complexo a geometria. Então beleza, isso aqui está feito. O pilar eu vou fazer aqui, vai para ser bem mais tranquilo. Vou selecionar essa face aqui de cima, essa daqui, selecionar o arestas daí. Mark Sim já fez todas essas para mim. Vou marcar essa de baixo aqui, essa de cima, essa daqui também. Daí então Shift Alt, esses loops internos aqui. Opa. Feito isso, beleza. Eu vou, na real, podia só selecionar esse loop aqui de arestas. Mark Sim, daí já faz as de dentro. Isto. Vou fazer essas aqui também. Não, na real não vou não. Não preciso. Textura contínua. Vou fazer essas daqui. Beleza. Deixa eu planificar isso aqui e ver como tá. Tá bem legal. Perfeito. Daí então eu tenho o meu corrimão e o pilarzinho já feito. Agora eu preciso fazer as variações de pilar. Então vamos fazer... eu só meio que preciso fazer elas de canto, né? Isso. Nesse caso aqui, como é um detalhe que não precisa, tipo, você não vai ver esse pilar redondo aqui porque você vai ver de fora, então eu vou fazer algo mais simples mesmo, vou copiar esse pilar aqui e só vou mudar a geometria dele. Então eu vou esconder esse corrimão, eu vou copiar o pilar, esconder esse aqui, colei, vou colocar pilar corner. Daí então temos isso aqui, beleza. Agora eu vou fazer a modificação na geometria aqui, eu vou selecionar essas faces aqui. Vou fazer Shift D no Y, vou deletar essas aqui. Deletei essas faces. Eu vou então selecionar todas essas aqui com C para ter esse círculo de seleção. Selecionei elas aqui, vou fazer Shift D, X. Posso então deletar essas aqui. Na real, acho que eu poderia ter feito Extract Faces, que daí então ele ia fazer isso que eu fiz com o Shift D e excluindo essas faces aqui já, sem ter que refazer o passo. Então, daí eu posso selecionar aqui modo transparência mais rápido, selecionei tudo isso aqui, vou rotacionar no eixo Z, 90 graus, negativo, pego essa vértice aqui de cima para ficar no ativo, mexo aqui, travou aqui, já mergiu,
Daí eu posso selecionar então só essa parte aqui, rotacionei no Z, 90 graus, pego essa vértice daqui, travo com essa, e daí a gente tem o pilar de canto aqui. Daí ele funciona... Falta do outro canto. Ele funciona para os dois, eu acho. Vamos ver. Vou copiar aqui, colei outro. Vamos rotacionar no Z 90 graus. Ele tá aqui, aqui, tá. Vou rotacionar esse 180. Beleza. Funciona assim. E daí se eu precisar pro outro lado... Ah, não, beleza. Eu só preciso dessa variação, não preciso de mais nenhuma. Então está feito. Eu só preciso pilar corner, pilar straight, daí então fazer as versões mais curtas. Vou deletar esse aqui. Na real, vou voltar os passos aqui, para deixar do jeito que estava. Beleza, voltei. Pilar está feito. Vou fazer só a planificação desse pilar, ver se está tudo certo. Mas eu acho que do jeito que eu fiz está tranquilo já. Tá certinho. Beleza. Então eu vou fazer... Vou selecionar todos esses objetos ao mesmo tempo. Apertei A. Selecionei todos eles ao mesmo tempo. Apertei Tab daí para entrar no modo de edição. Vou apertar A de novo. Fazer o unwrap deles todos ao mesmo tempo, que daí a escala da textura vai ser toda igual. Se eu fizer um objeto de cada vez, a escala de cada um deles vai ficar diferente. Daí aqui, como uma textura contínua, não importa muito o jeito que eu faço a minha planificação. Ela pode até sair do quadrado. Eu vou usar o VPacker só para mostrar como funciona aqui. É um addon que eu tenho. Aí você faz aqui, ele meio que organiza. Daí seria tipo um VMap bem otimizadinho, bonitinho. Daí você coloca a resolução, ele vai dar as brechas diferentes. Quanto maior a resolução da sua textura, menor pode ser essas brechas aqui. Que você não, você tem essas brechas para poder a textura não vazar de uma face para outra. Porque você está colocando faces e combinações complexas em diagonal em imagens que têm pixels, são quadradas. Então por isso tem que ter isso. Vou colocar 2K aqui, vou selecionar tudo. E daí, como eu fiz um de 256 e uma textura para ter a resolução certa lá, ela é 2K para 128, eu vou ter que escalonar esse aqui e a 2 círculos. Vai ficar 2 círculos, não. Calma aí, eu acho que a dimensão não é 256, é 128 desse aqui. Deixa eu estrudar no X, no Y pra ver. Eu fiz errado. Esse aqui é não 256, 128. Então, na planificação, vou selecionar tudo de novo. Esses 4 quadrados que estão, esses 4 redondos que estão alinhados aqui, eles têm que tomar a imagem inteira, mais ou menos, para ter a resolução certa que eu quero. Que é mais ou menos isso. Então tá feito, não importa o resto ali, porque é uma textura que se repete. Então coloquei ali, tá feito. Agora é só fazer as outras variações. Então, tenho o corrimão aqui, eu vou colar ele, vou fazer a versão de 64. Vou esconder desse aqui e as outras. Vou editar 64. No modo transparente vou pegar aqui, vou deletar todas as vértices para esse lado. Assim, e daí a gente tem o corrimão nessa parte. Daí o corrimão mais curto. Daí eu vou copiar de novo, deleto o de 64, faço de 32, vou aqui, transparente, e daí a gente tem até a versão mais curta desse corrimão. Daí tá pronto. Só vai ter essas 5 modelos para esse sistema completo e a gente já consegue fazer meio que a coisa inteira. Eu não vou fazer a curva aqui porque eu meio que posso fazer o seguinte, ó. Dentro da engine eu vou usar o de 32 e o pilar reto, e daí eu consigo meio que rotacionar aqui no Z assim, e daí você vai fazendo, sabe? Ó, faça assim, ele fica ali e eu consigo ter o controle. Daí eu, por exemplo, faria essa cópia aqui, rotacionaria, e daí assim você vai montando. E assim que é um sistema modular, sabe? Daí você tem essa curvinha aqui, sabe? Eu vou voltar os passos aqui, porque eu não vou querer eles assim. E beleza. Todos os modelos estão aqui, então eu vou selecionar modelo por modelo e vou exportando eles. Vou em File, Export, FBX, é o que eu uso lá no meu motor. Daí eu vou na pasta FBX que eu fiz, vou colocar Stone Railing 01, 128, que é a dimensão, e eu vou colocar aqui, ó, isso é muito importante. Include, você coloca Limit to Selected Objects. Daí você pode colocar Visible Objects ou
a seleção ativa também, que esse daí ele dita quais modelos vão ser exportados. Então eu vou colocar o Selected Objects, que daí então ele vai exportar só o modelo que eu estou selecionado aqui na minha coleção, que é o Rayleigh 128. Então eu exportei, vou escondê-lo já, vou exportar esse daqui, também Selected Objects, daí eu vou nomear C104, exportei, 32 e por aí vai. Exportei, daí agora é só os pilares. Vou colocar Stone Railing 01, vou colocar Pillar Straight. Daí o corner e tá feito. Feito isso, exportamos aqui. Temos todos os nossos modelos. E na real, eu não vou importar no jogo, que daí vai ficar um processo adicional, mas você já viu como que é o processo de exportação, mas daí importando no jogo, você vai ter, ou no teu motor de jogo, você vai ter os modelos, que daí então você pode fazer, que nem eu fiz aqui no Blender, você tem as variações deles, e daí então você pode combinar eles. Então, tipo, ó, eu copiei, eu tenho essas 5 versões e eu posso combinar elas de infinitas possibilidades. Então, posso copiar essa aqui, colei aqui, daí eu sigo com o meu de 32, eu pego o de 32 aqui, daí então eu rotaciono, daí eu posso ir fazendo minhas coisas, mas você tem essa liberdade, tá vendo? E esse seria um sistema modular, que daí você não precisa modelar exatamente que tá na referência 1 para 1, isso limita muito. Os sistemas modulares são muito úteis, muito úteis. Ó, por exemplo, para esses ornamentos de teto, seria legal fazer modular, eu fiz modular deles. Essas pedras aqui de canto de parede também, modular. As janelas que são mais únicas, você faz uma só, né? Modelando exato, mais ou menos. Essas aqui também, modular, o canto e por aí vai. Então aqui a gente terminou o vídeo e ficou por isso mesmo. Obrigado por acompanharem.